E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius, sou do S3 da Unicristos, também sou membro do ensino da AGEC, e hoje eu estou aqui responsável por dar monitoria de anemias hemolíticas adquiridas, tranquilo? A gente vai passar um panorama geral sobre o tema, falar das principais anemias que foram citadas, e também no final fazer algumas questões para dar uma contextualizada, tranquilo? Bora lá. Começando, né, a gente precisa falar sobre o estudo da hemólise, né? Um tema bem tranquilo, a gente já abordou bastante nas tutorias, então vamos só recapitular, porque, enfim, a professora ressaltou em sala de aula. Vamos lá. No conceito geral, né, a gente tem que a anemia hemolítica é uma doença sanguínea que ocorre quando os glóbulos vermelhos se decompõem ou morrem mais rapidamente do que o corpo consegue repô-los, né? Com novas células sanguíneas, beleza? A gente sabe que essa hemólise ela pode ser vascular, ou seja, ela ocorre dentro dos vasos sanguíneos, ou ela pode ser extravascular, podendo ocorrer no fígado ou no baço. Lembrando que, na grande maioria dos casos, ela vai ocorrer no baço, tranquilo? Também, gente, vamos ressaltar que tem uma diferença muito importante e que pode aparecer algumas questões da morfologia das hemácias que podem vir a aparecer em situações de hemólise. Você tem os esquizócitos e os esferócitos. Nos esquizócitos, eles vão ocorrer principalmente em situações, né, de estados trombóticos, em que as hemácias elas tentam passar por vasos, geralmente vasos pequenos, acabam não conseguindo passar e sofrem uma destruição. Essa destruição vai fazer, né, com que surjam esses esquizócitos, são fragmentos de hemácia. Já os esferócitos, eles estão mais relacionados com defeitos na destruição dessas hemácias pelo baço. Então, o baço ele não consegue destruir da maneira adequada. Às vezes, ele dá uma mordida, vamos dizer assim, ele tira um pedaço daquela hemácia e ela escapa da destruição. Mas quando ela escapa, ela acaba tendo uma mudança de formato, né, e aí ficando com um formato mais esférico e não um formato bicôncavo, como seria esperado. Então, ela vai aparecer como esquizócito, não, perdão, como esferócito. Então, são dois formatos de hemácia que podem aparecer em provas, enfim, é importante a gente ressaltar essas diferenças, tranquilo? Passando adiante, né, a gente tem os exames que podem ser usados nos estudos de hemólise, né? A gente tem primeiro, né, o hemograma, que é o mais básico de todos, e a gente tem alguns achados que são primordiais no hemograma. Anemia normo-normo, normocítica e normocrômica. Isso vai acontecer porque a gente tem uma anemia em que a medula ela geralmente não é afetada. Então, a produção medular, né, dessas hemácias ela está ocorrendo normalmente. Então, você não vai ter muitos defeitos, né? As hemácias vão estar em condições normais. Tranquilo? Outro ponto também do hemograma são os reticulócitos, né? Você tem um aumento da contagem de reticulócitos, né? E esse aumento ele vai levar também a outras consequências, como o aumento do VCM e o aumento do RDW, né? Porque lembrando, os reticulócitos, até eu coloquei aqui na imagem para a gente ressaltar, eles são maiores do que as hemácias. Então, quando você tem uma população de reticulócitos muito grandes, o teu volume, né, de células sanguíneas vai, da linhagem, enfim, né, vermelha, vai estar maior por conta desses reticulócitos, e o RDW, por consequência, também, na verdade, não vai estar normal, porque você tem uma variação de formatos, de tamanhos, né, e formatos, porque você tem hemácias maduras, são menores, e reticulócitos são mais imaturos e são maiores. Então, são achados aí clássicos, né, de situações de hemólise, como a gente está estudando aqui. Continuando, a gente tem as provas de hemólise, tranquilo? São basicamente três que se dividem, né, principalmente a bilirrubina, formando aí cinco parâmetros. A gente tem o LDH, que o LDH, gente, ele é muito importante porque ele é uma substância que é liberada quando você tem a lise dessas hemácias. Então, o aumento do LDH já é um indicativo de que está havendo a destruição dessas hemácias, principalmente no ambiente vascular, tranquilo? A gente tem a bilirrubina, que também é um produto da metabolização da hemoglobina, né? Ela pode ser indireta, direta e total, né? Que seria a soma das duas. E nas situações de hemólise, a gente tem uma bilirrubina, geralmente a bilirrubina total aumentada, às custas de uma bilirrubina indireta muito grande. Geralmente a bilirrubina direta, ela pode estar normal, elevada, mas o destaque é a bilirrubina indireta, tranquilo? E a gente também tem a aptoglobina.
A aptoglobina, ela tem a função de se ligar a essa hemoglobina circulante, né, essa hemoglobina que vai extravasar das células que sofreram a lise, e quando ela se liga, ela forma um complexo. Então, quando a gente faz a dosagem da aptoglobina, ela vai estar baixa, justamente por conta dessa ligação. Então, é importante ressaltar esses marcadores de hemólise para a gente não se confundir na hora da prova, tranquilo? Então, LDH elevado, bilirrubina indireta, né, principalmente, vai estar elevada e a aptoglobina tende a estar baixa, tranquilo? Vamos lá. Agora a gente vai passar para o estudo dessas anemias em espécie, tranquilo? Começando com a RAI, né, a anemia hemolítica autoimune. Vamos lá, gente. Obviamente, o nome já entrega, né? Ela causa uma hemólise induzida por autoanticorpos, ou seja, o corpo ele perde essa tolerância a alguns antígenos da membrana da hemácia, ou seja, o sistema imune começa a atacar as hemácias do paciente. É uma doença que não é muito prevalente, coloquei até epidemiologia aqui para a gente ver que não é algo tão comum de se ver, mas o que eu acho muito importante da RAI são as duas categorias dela, que ela pode ser classificada entre quente ou fria. E no caso, gente, o ponto principal aqui está na afinidade térmica que os anticorpos que atuam em cada categoria vão agir. Então, eu até coloquei aqui, né, a temperatura de ação ideal dos anticorpos é a chave para a classificação. Então, a gente vai começar olhando a RAI quente, tá? E depois a gente passa para a fria. Na RAI quente, tá? A gente tem que destacar que ela é a mais comum, tá? Aqui, pelo que eu vi, são cerca de 70% dos casos. E os anticorpos envolvidos são o IgG, tranquilo? Muito importante essa classificação. Ela é quente porque a temperatura ideal de ligação do IgG com essas hemácias, né, com as proteínas da membrana das hemácias, é ali na temperatura ambiente, cerca de 37 graus, tranquilo? Aí, gente, outro detalhe também da RAI quente é que uma classe, assim, um achado clássico dela, né, vão ser os esferócitos, que eles geralmente vão estar presentes, né, nesse tipo de anemia autoimune, né, e aí você consegue verificar eles no esfregaço. E importante, gente, a hemólise, nesse caso, ela vai ser extravascular, ou seja, ela não vai ocorrer dentro dos vasos, ela vai ocorrer principalmente no baço. E aí a gente tem um achado característico que seria a esplenomegalia, né? Um aumento do tamanho do baço por conta dessa destruição excessiva de hemácias. Tranquilo até aqui? Vamos lá. Passando adiante, a gente tem a RAI fria, tá? Ela é menos comum do que a RAI quente, que é a principal. E o anticorpo aqui não é o IgG, é o IgM. Então, é o IgM que vai atuar. Ela tem a explicação, né, de como ela funciona, a fisiopatologia é um pouquinho mais complexa, mas é tranquilo. Vamos lá, se ela é fria, obviamente que a temperatura ideal de ligação do IgM vai ser em ambientes mais frios, pelo que eu vi, 0 a 4 graus aqui, né? E você vai ter essa temperatura mais fria nas extremidades corporais, então, ponta dos dedos, nariz, orelha, certo? São os locais clássicos onde você vai ter uma temperatura mais fria. E outro ponto também muito importante da RAI fria é que, por conta dessa característica, né, inerente à doença, é que ela causa essa aglutinação das hemácias nessas extremidades. Isso vai ser muito importante lá na frente quando a gente falar dos sintomas, tá? Então fiquem com isso aí na cabeça, já já a gente volta. Vamos lá, a fisiopatologia. Quando você está em frio, né, nessa temperatura ideal, o IgM ele se liga a essas hemácias, tá? E quando o IgM se liga, ele ativa o sistema complemento, show? Só que essas hemácias, elas circulam, então elas saem da periferia e vão, né, enfim, para o resto do corpo, quando volta para uma temperatura, vamos dizer assim, mais quente, né, mais aceitável. Quando isso acontece, o IgM ele se solta. Só que o complemento, né, o sistema complemento, ele já está ligado, ele já está ativado àquela hemácia. E aí você vai ter uma hemólise, né? E essa hemólise, no caso, ela vai atingir principalmente, não vai ocorrer tanto no baço, né, mas o sítio principal vai ser no fígado, tá? É uma hemólise extravascular que ocorre no fígado. Importante aí, porque a gente já faz uma diferenciação aí de achados clínicos entre as duas.
Passando adiante, né, um achado clássico da RAI fria é a acrocianose, que é basicamente, né, essa cianose que se concentra principalmente nas extremidades, nesse caso, né, como eu já havia falado, dedos dos pés, dedos das mãos, nariz, beleza? Então, um achado aí muito importante. Passando adiante, a gente tem os sintomas, né? Como eu já citei alguns, esplenomegalia, acrocianose, né? Aí a gente também tem os sinais clássicos de anemia hemolítica, adinamia, astenia, palidez e, por ser hemolítica, icterícia, tá? E também, gente, eu destaquei alguns achados extras da RAI fria, que seria a sensibilidade ao frio, né? Justamente porque a gente tem uma situação em que esses anticorpos, eles agem melhor no frio, então se você tem um maior, você está em um local mais frio, você vai ter uma atuação maior desse sistema, e também dor, né, nas extremidades, justamente por conta dessa questão que eu havia mencionado, da aglutinação das hemácias nas extremidades, que podem causar, né, uma vasoclusão. Acredito que similarmente ao que acontece na anemia falciforme, tá? Mas aí dá para fazer esse paralelo. Vamos lá, passando adiante, continuando na raia, agora a gente passa para o diagnóstico, tá? Obviamente, você vai começar com o hemograma, como a gente já conversou lá no começo, esfregar sanguíneo, né, a gente viu que tem alterações, contagem de reticulócitos, para analisar, né, se essa anemia ela é regenerativa, né, como a gente já sabe que é. Temos as provas de hemólise, né, também devem ser encontradas nesse caso, devem ser positivas, mas o principal aqui no diagnóstico é o teste de Cumbe direto. O teste Cumbe direto, ele identifica se você tem anticorpos ligados às hemácias. Então, nesse caso, ele vai ser positivo e ele também vai identificar o tipo de anticorpo. Então, ora, se você tem, a partir da identificação, se for IgM ou IgG, você consegue diferenciar a RAI quente da RAI fria, né? Junto, obviamente, dos outros achados laboratoriais. Mas lembrem-se do Cumbe direto, que ele é um exame muito importante. Passando agora para a questão do tratamento, o tratamento é um pouco diferente das duas, tá? Já eu explico da RAI fria, vou começar pela quente. Primeira linha, corticoide, né? Vamos lembrar que a gente está falando de uma doença autoimune, certo? Eles são, enfim, a primeira opção de tratamento. O rituximab, ele também é uma opção interessante. Ele é uma medicação mais recente, mas ele age muito bem porque ele é um anticorpo anti-CD20. Então, ele vai agir justamente é, ele vai suprimir esse sistema imune da pessoa, de modo que você vai ter uma resposta melhor, né, com o uso do rituximab. Então, tanto o corticoide quanto o rituximab, eles vão ter uma resposta bem interessante. A esplanectomia é uma possibilidade, tá? Ou seja, é a retirada do baço, a retirada cirúrgica. Porque, enfim, o baço é o local onde está havendo a destruição. Se você retira o local de destruição, essas hemácias vão sobreviver por mais tempo. Só que a gente sabe que é uma cirurgia, nem todo paciente vai poder submeter, vamos pensar, por exemplo, em pacientes idosos. E também, assim, você coloca o paciente em risco de infecções bacterianas, né? Principalmente bactérias encapsuladas. Então, assim, é uma medida de segunda linha, pode ser feita, mas é um pouco mais drástica, tá? Os imunossupressores, eles também podem ser usados, né, mas lembrando que são drogas mais potentes e que causam imunossupressão, então você vai deixar esse paciente mais... Esse paciente ele vai apresentar maior risco de infecções, enfim, não são drogas para você testar de primeira linha, tá? Mas são possibilidades, especialmente em pacientes que não reagiram bem aos tratamentos, né, primordiais. E também você tem a questão das transfusões, né? E lógico, você tem que analisar a clínica do paciente, né? Se a gente já viu isso, sempre ver como é que esse paciente está, qual a resposta esperada, se vale a pena o custo-benefício, né? E os riscos envolvidos, mas é um tratamento, vamos dizer, mais sintomático. Enfim, é uma anemia, então você pode ter uma hemoglobina baixa em níveis que precisam de transfusão, então você vai avaliar caso a caso, tranquilo? Já na raia fria, né, os corticoides e a esplenectomia não funcionam. Por quê? O corticoide ele não vai funcionar porque, como a gente viu, o anticorpo, quando ele vai para uma região mais quente, ele acaba se desprendendo da hemácia. Então, o corticoide não vai servir tanto. E na raia fria, a gente viu que a hemólise ela ocorre principalmente não mais no baço, mas no fígado. Então, se você tirar o baço do paciente, não vai mudar muita coisa. Logo, na raia fria, a primeira linha de tratamento é o rituximab.
tranquilo? E outra medida também, não é exatamente um tratamento, é mais uma recomendação, é você evitar a exposição ao frio, porque quando você evita a exposição ao frio, você está diminuindo ali as condições ideais, né, para que todo aquele sistema que a gente falou aconteça, e então você diminui aí crises, situação de dor, enfim, diminui a probabilidade, né, da RAI fria ela ocorrer, tranquilo? Beleza, terminando a RAI, a gente vai agora para HPN, né? Uma doença bem interessante, com um nome bem estranho, né? Hemoglobinúria paroxística noturna. Vamos falar também, fazer um apanhado geral e explicar suas principais características. Vamos lá. A gente começa, né, falando que é uma doença rara, tá? E ela é potencialmente fatal se não for tratada, tranquilo? Vamos lá. Sobre a etiologia, né, a causa do surgimento dessa doença. É uma doença que tem origem genética, então é uma mutação, né, no gene PIG-A ou PIGA, né, já vi dos dois jeitos. E o que é que acontece, gente? Quando você tem essa mutação, as hemácias elas perdem essas proteínas da membrana aqui, a CD55 e a CD59. Qual que é o problema? Quando você perde essas duas proteínas, as hemácias elas ficam desprotegidas contra o sistema complemento. Então, o complemento ele vai começar a atacar essas hemácias. É como se elas tivessem um escudo e a partir dessa mutação elas perdem esse escudo. Então, elas ficam vulneráveis, tranquilo? E no caso da HPN, essa hemólise ela é principalmente intravascular, tranquilo? Passando adiante, sobre caso clínico, né? A gente tem uma apresentação variável, tá? Então, você tem desde pacientes muito graves até pacientes que podem não ter sintomas, né, serem detectáveis. Então, você tem essa variação. Só que o principal aqui, gente, é a tríade desses sintomas, tá? Que são clássicos, eu já vi cobrando em algumas questões, então acho interessante. Questões de residência que eu estava procurando, tá? Depois, se vocês fizerem questões, dê uma olhada no compilado, agora final de semana, tem muita questão boa das provas passadas. Mas vamos lá. Tríade, hemólise intravascular massiva, né? E aí daí que vem o nome da doença. Essa hemoglobinúria, né? Ou seja, a presença de hemoglobina na urina, ela é resultado dessa condição. E o nome, né, noturno, é porque acreditava-se que acontecia à noite. E aí, por isso, né, a primeira urina do dia ela seria escura, como Coca-Cola. Só que a gente sabe hoje em dia que a HPN, essa hemólise, ela acontece de forma constante. Só que, enfim, como durante a noite a pessoa, né, não costuma urinar, né, a exceção de crianças, idosos ou pessoas com doenças que têm incontinência urinária, a pessoa não vai urinar. Então, você concentra essa urina e essa urina acaba ficando mais escura, certo? Então, essa é a característica, mas não pensem que ela acontece só à noite, ela acontece de forma constante. Você tem trombose, gente, isso é muito importante, tá? E o que é que acontece? Essa trombose é a principal causa de mortalidade, tá? Por quê? Quando você tem uma trombose que ela pode atingir vasos muito importantes, principalmente na região abdominal. Eu até coloquei aqui da veia porta, mas outras veias ali, né, das vísceras, né, dos vasos ali, eles podem ser atingidos. E, assim, vasos grandes, como os mesentéricos, a própria veia porta e do fígado. Então, se você tiver uma trombose aí, ó, chegar a ocluir essa veia, você vai ter um quadro aí agudo gravíssimo. Então, é uma questão bem interessante. E no caso da HPN, gente, ela pode causar citopenias, tá? Então, assim, você pode ter um quadro aí variado, né? Não é obrigatório, mas pode cursar. E às vezes até nas questões, essa citopenia aí pode ser um diferencial, tranquilo? Vamos lá. Passando adiante, sobre diagnóstico, né? Prova de hemólise, já falamos, né? Elas vão estar positivas por ser uma anemia hemolítica. O teste de Cummins indireto, nesse caso, ele é negativo, tá, gente? Porque, como a gente viu, o teste de Cummins ele vai detectar anticorpos nas hemácias. Não é o caso da HPN. Então, você passar o teste de Cummins para um paciente com HPN, ele não vai dar. Ele vai dar negativo, perdão. E aí, gente, o diagnóstico ele é feito pela citometria de fluxo, tá? No outro vídeo que eu gravei, eu expliquei de uma forma um pouquinho mais detalhada sobre citometria de fluxo, não vou explicar aqui, tá? Mas é o padrão ouro e ela consegue detectar, né, essas ausências das proteínas de membrana que a gente falou lá no início. É um exame muito massa, muito interessante, e aí ele vai dar a confirmação no caso da HPN, tá bem? Vamos lá, tratamento, né? Você tem primeiro a questão do suporte, né? Ou seja, você
permitir que o paciente ele se recupere antes de tratar a causa principal. Aí é que eu coloquei alguns, né? Você tem suplementação, principalmente de ferro e ácido fólico, porque como você está tendo ali, é uma anemia regenerativa, né? Você tem uma grande produção de células de hemácias, é importante que você tenha bons estoques, bons níveis de ferro e ácido fólico, né? Você também tem transfusão, né, que pode ser recomendada em alguns casos, dependendo também, novamente, ressaltando isso, tem que avaliar a clínica do paciente. E aí, no caso, gente, você tem também já de terapia mesmo, de tratamento, essa terapia anticomplemento, né, que é o sistema que ataca as hemácias. E aí você faria isso com o eculizumab. Eu sempre, né? E aí, com o uso do eculizumab, você bloqueia essa hemólise e aí melhora o quadro do paciente, tranquilo? Então, aí é um remédio que é importante, que vocês tenham uma noção sobre ele, e é uma terapia muito utilizada na HPN. O transplante de medula óssea, ele pode ser aplicado, né? Mas não é tão comum, né? Eu até coloquei aqui que ele é uma opção curativa, né? Mas, assim, ele está mais recomendado para casos difíceis, enfim, que não tem já uma resposta a outros tratamentos, enfim. Vamos dizer assim, uma opção pouco utilizada hoje em dia. Vamos lá agora para a nossa última categoria, né, de anemias, a gente tem as microangiopatias trombóticas. Eu vou primeiro fazer um apanhado geral dessa categoria e depois eu falo das específicas, tá bem? Vamos lá. A gente tem que essas microangiopatias, elas são emergências hematológicas, beleza? E a causa delas são lesões no endotélio, certo? Essas lesões no endotélio vão provocar esses trombos, certo? Especialmente nos vasos pequenos. Vamos lá, gente. Quando a gente tem lesão de endotélio, a gente tem exposição do colágeno, e aí entra toda aquela questão da hemostasia, né? O colágeno, enfim, as proteínas do sangue, identificar aquele colágeno, vai ter atuação do fator de von Willebrand, que aí vai fazer a agregação, né, plaquetária inicial, enfim, toda aquela coisa que a gente já está careca de saber. Né? Então, assim, você tem a formação desses microtômios por conta dessas lesões, tá? E aí, gente, também é bom destacar nesse caso que a destruição ela não ocorre por uma causa imune em si, mas a questão é que como você tem muitos trombos sendo formados, você dificulta muitas vezes a circulação sanguínea dessas hemácias, e aí com isso a destruição ela se dá por conta da obstrução, né? Ou seja, uma destruição mecânica, né? Ou seja, tem um estresse vascular muito grande, as hemácias não conseguem circular normalmente, e aí você vai causar essa hemólise, tranquilo? E eu até coloquei, né, que é decorrência aqui do que eu estava falando agora, que você tem, né, a presença de esquizócitos, que são fragmentos de hemácia, como um sinal marcante dessa condição, beleza? Vamos lá, ainda continuando nas características gerais, né? Você tem que os pacientes, eles apresentam essa plaquetopenia, que é por consumo, né? Ou seja, por conta dessas lesões vasculares disseminadas, generalizadas, você tem um consumo muito grande. Essas plaquetas que estão circulando no sangue são utilizadas. Então, com isso, o nível sérico, vamos dizer assim, né? A contagem das plaquetas no sangue vai estar baixa. E a anemia, né, por razões hemolíticas, como a gente já havia explicado. Isso aqui é muito interessante, pessoal, e são complicações graves dessas microangiopatias, que são as isquemias de órgão-alvo. Como a gente tem um estado, né, muito trombótico, né, ou seja, de formação de trombos, de hemostasia primária, a gente tem alguns órgãos que são mais sensíveis, especialmente os rins e o cérebro, e que eles podem ser atingidos. E aí, caso você tenha, né, uma trombose grave, você pode ter a isquemia desses órgãos, enfim, ter consequências drásticas, tá? E aí a gente tem as duas apresentações principais, que é a PTT e a CHU. A gente vai começar a falar delas em breve. Pronto, outro slide. Na questão laboratorial, a gente tem que o hemograma ele vai cursar, né, com anemia, né, como a gente já havia falado, e com plaquetopenia, por conta do consumo, presença dos esquizócitos, também que já foi comentado. As provas de hemólise também vão ser positivas pela própria natureza dessas anemias. O teste de Cumbres negativo, não há anticorpos ligados a essas hemácias. A destruição aqui é diferente, tranquilo? E o TTPA e o TAP, eles vão estar normais. Por quê?
Ora, a gente está falando de hemostasia primária, né? Aqui hemostasia secundária não é o caso. Então, se você fizer esses exames, eles não vão ter alterações, tranquilo? Destacar isso aqui porque é uma característica interessante delas. Vamos lá, começar falando da PTT, né? A PTT, gente, a causa dela é uma deficiência dessa enzima, a ADAMTS13, né? Essa enzima, ela está muito relacionada ao fator de von Willebrand, beleza? E o que é que acontece? Essa enzima, ela cliva, ela corta o fator de von Willebrand em, vamos dizer, pedaços menores. Se você não tem essa enzima, o fator de von Willebrand ele vai ser liberado de uma forma muito grande, ou seja, maior do que ele deveria estar circulando. E aí, com isso, você tem a formação de trombos, enfim, maiores, ou seja, trombos grandes, e que vão causar, né, podem causar nessa vasoclusão. Então, você tem uma situação bem complicada por conta dessa deficiência de uma enzima específica que atua na maturação, né, do fator de von Willebrand. E assim, gente, geralmente essa deficiência ela é autoimune, tá? Então é importante destacar isso. Ou seja, às vezes o próprio corpo, por algum motivo, né, ele ataca essa enzima e causa esse problema, tá? Então lembrar que a PTT ela tem relação com o fator de von Willebrand. Os achados clássicos são a pêntade, tá, gente? Então a gente tem uma anemia hemolítica microangiopática, trombostenia, né? Trombostopenia, perdão, que a gente já falou sobre. Sintomas neurológicos, tá, gente? No caso, a PTT, ela tem um tropismo, ou seja, ela tem um maior interesse por atingir o sistema nervoso central, tá? Importante destacar isso. Lógico, você forma trombo pelo corpo todo, mas o sistema nervoso central, ele acaba tendo uma certa preferência pela PTT, né? A PTT pelo sistema nervoso central, no caso. Você vai ter febre, né? E disfunção renal também, porque, enfim, você é uma anemia hemolítica, você está liberando muita substância ali na corrente sanguínea e os rins podem acabar ficando sobrecarregados. No tratamento, a gente tem a plasmaférese, que aí vai ser o tratamento de base. Plasmaférese, gente, lembrando, você retira o sangue do paciente, né? Não de uma vez, porque senão você mata o paciente, mas você vai retirar o sangue, você vai fazer o tratamento desse sangue, e aí você vai remover parte do plasma que tem esses anticorpos né, a enzima ADAM. E aí você consegue, né, lógico, não é um definitivo, mas você consegue melhorar a condição clínica do paciente. Os outros tratamentos, né, podem ser os corticoides e o rituximab também, que já foi mencionado aí, mas são duas drogas muito importantes no tratamento dessa doença, tranquilo? Agora passando para a CHU, né, a SHU. A CHU, gente, ela vai afetar principalmente crianças, tá? Não é exclusiva, mas, enfim, tem uma predileção por crianças. E aí, gente, diferente da PTT, que tinha uma predominância, né, uma preferência pelo tecido, né, do cérebro, do sistema nervoso central, aqui o tropismo vai ser do endotélio renal, tá? E aí, gente, ela pode ser desencadeada por vários fatores. Eu coloquei aqui a infecção bacteriana, que foi o que eu achei que, enfim, um dos principais, achei que nas pesquisas. E assim, por conta da infecção bacteriana, você pode começar a ter aquela lesão, enfim, uma coisa vai levando a outra, e aí você pode desencadear a CHU, tá? No caso de sintomas clássicos, a gente tem uma tríade. Antes a gente visto a pêntade, aqui são uma tríade mais tranquilo. Você tem a anemia hemolítica microangiopática, trombostopenia também, né, por questão de consumo, e a lesão renal aguda, tá? Além disso, gente, o tratamento, ele não tem drogas específicas, tá? É mais um tratamento de suporte, ou seja, hidratação, né? A diálise, né, que também já é um tratamento renal, é mais complicado, beleza? Então, a CHU também é outra condição bem interessante aí, pode ser cobrado em prova, né? E agora, terminamos a parte das microangiopatias. Vamos agora praticar algumas questões, tá bem? Selecionei algumas questões interessantes aqui para a gente fixar o conteúdo. Eu vou respondendo aqui junto de vocês. Vamos lá. Assinale a alternativa com exames compatíveis de paciente com anemia hemolítica autoimune. Vamos lá, gente. Que ele vai dar vários exames, né, enfim, várias situações. A gente quer saber paciente compatível com anemia hemolítica autoimune. Gente, se é autoimune, o CUMB direto ele vai ser positivo, beleza? Todos os itens aqui estão marcando como positivo.
O LDH ele vai estar elevado, né, porque é uma anemia hemolítica, ou seja, tem liberação do LDH, né? A aptoglobina ela vai estar baixa, né? Por quê? Porque a aptoglobina ela se liga à hemoglobina que é liberada e aí forma um complexo, então a aptoglobina de fato está baixa. Então a gente já elimina aqui os itens B e C. Dá para matar a questão agora, né, pelo TGO elevado, porque o TGO ele vai ser liberado quando você tem a lise das hemácias, tá? Não seria o caso do TGP. Então, o item correto é o A, né? A gente já vai para a eliminação, mas vamos continuar olhando. Você tem reticulócitos elevados, né? É uma anemia regenerativa, então você vai ter uma liberação de muitos reticulócitos. E a bilirrubina indireta também vai estar aumentada, que é uma situação clássica de anemia hemolítica, beleza? Então, o item correto aqui é o A. Passando adiante, vamos lá. Paciente sexo feminino, 25 anos de idade, admitiria em unidade hospitalar com quadro de abdômen agudo. Tá? É encaminhada para o centro cirúrgico com achado de isquemia mesentérica. Essa isquemia mesentérica aqui, gente, já entrega a questão para a gente, tá? A paciente não tinha queixas prévias a esse evento, mas relata avaliação laboratorial no mês anterior com anemia, né? Aqui a gente tem uma leucopenia e uma plaquetopenia, né? A creatinina, que eu até coloquei o valor de referência, está normal, então a gente já descarta alguma causa renal. Diante do quadro descrito, o diagnóstico mais provável, nesse caso, gente, seria o de HPN. Por quê? Porque você tem citopenias, né? No caso aqui, uma pancitopenia, você já tinha as três linhagens, e também você tem esse achado que é clássico, isquemia, né, mesentérica, como eu tinha falado, os trombos podem causar isquemia dos vasos aqui da região visceral, tá? Então, aqui não tem nem muito o que pensar, é HPN e pronto. Item B, tranquilo? Vamos lá para a terceira e penúltima questão. O diagnóstico de anemia hemolítica só pode ser realizado com exames complementares, ok? Entre os exames que devem ser realizados, assinale a alternativa errada. Hemograma completo, isso aqui é básico, né? Juntamente com índice de glóbulos vermelhos, ok? E contagem de plaquetas. Como os reticulócitos são células maiores, o volume corpuscular médio desse paciente pode ser aumentado, verdade? Em níveis similares, a encontrada em anemia megalobástica. Até o momento, sim, tudo ok, né? Vamos ver os próximos itens. Esfregaste de sangue periférico. Pode demonstrar hemácias esferocíticas, verdade, né? Como na anemia hemolítica autoimune ou esferocitose hereditária. Outras alterações na forma de eritrócito também podem ser encontradas, né? Como a gente já havia falado, os próprios esquizócitos, né? Beleza, item B também ok. Lactato desidrogenase, né? Aumentado nas anemias hemolíticas, também está certo. Tem a liberação de LDH. A gente já viu que item A, B e C estão certos, sobrou o item D, né? Deixa eu afastar aqui para conseguir ler direitinho. Teste com bis direto ou de antiglobina direto, negativo nas anemias hemolíticas autoimunes. Aqui a gente já vê que está errado, gente. Se a anemia ela é autoimune, então vai ter anticorpo ligado à hemácia. Logo, o teste com bis ele daria positivo nesse caso. Então, a gente vê que o item D é incorreto, né, afirmativa. Então, a gente marca a resposta aqui, letra D de dado. Última questão, né? Para a gente já finalizar aqui a aula. Vamos lá. Qual é a principal hipótese diagnóstica para a tríade? Trombose da veia porta, pancitopenia e anemia hemolítica. Eu vou começar do final para me entregar logo a questão, né? Anemia hemolítica, a gente tem várias, tá? Pancitopenia, a gente já viu que pode ser encontrada na HPN. A HPN, ela cursa geralmente com citopenias. Pode não ser pancito, mas pode ser também em algumas situações. Mas o principal, gente, é trombose de veia porta, tá? Trombose de veia porta é um achado muito comum, tá, na HPN, né? Obviamente, pacientes que não são tratados, né? Pacientes que não seguem aquele, ou que não são tratados, ou que não seguem o tratamento a risco, né? Então, assim, é clássico da HPN, beleza? E aí, nesse caso, cadê a letra A, B, C? Aqui, né? Hemoglobinúria paroxística noturna. Eu coloquei essas questões só mesmo para a gente revisar, eu gosto de fixar o conteúdo, sempre trazer exemplos. Eu estou finalizando aqui a segunda monitoria, tá, gente? Eu queria agradecer pela atenção de vocês, espero poder ter ajudado aí na revisão, também foi muito útil para mim, porque eu consegui revisar para a prova, acho que não sou também vou fazer.
E é isso, pessoal. Tenham todos aí um bom final de semana. Espero ter ajudado e valeu!